Essa é uma análise completa de O Profano Feminino, de Nezaham Alita. Se você é sensível, romântico ou acredita no amor sincero de uma mulher, isso pode magoar ou assustar o seu coração, então recomendo que não ouça. Mas, se você está com o coração aberto e disposto a conhecer a natureza feminina em sua essência, deixa rolar o vídeo. Neste primeiro capítulo de O Profano Feminino, Nezaham Alita dá o tom da obra, uma crítica profunda à ilusão do amor romântico. Ele afirma que muitos homens passaram a vida acreditando que a mulher é pura, bondosa, sagrada, que o amor verdadeiro é aquele dos filmes, dos livros, das músicas românticas. Mas, segundo o autor, essa ideia é uma ilusão perigosa. Desde cedo, fomos educados a adorar a mulher, a vê-la como fonte de ternura, fidelidade, amor incondicional. E por isso, nos tornamos frágeis, porque ao idealizá-la, abrimos mão da razão, da lucidez, da dignidade. O homem que acredita no mito do amor romântico, diz Alita, é um homem que se entrega, se sacrifica, vive por ela. Mas um dia descobre que ela, a mulher, também é humana, tem ego, tem vaidade, tem desejos e jogos, e não é a deusa que ele imaginava. O autor então faz um alerta. A maioria dos homens acredita que será amado pelo que é, mas a mulher, diz ele, quer ser tocada por emoções, paixão, conflito, instabilidade. Ela deseja aquilo que a faz sentir. O homem que age com doçura, entrega e submissão, esperando carinho e reciprocidade, está fadado à decepção. Esse é o ponto central do capítulo. O amor romântico é uma prisão, um teatro, uma construção social que aprisiona o homem e o transforma num servo do afeto feminino. Alita diz que o verdadeiro crescimento masculino só acontece quando ele acorda, quando ele percebe que foi enganado, que amar não é se anular, que mulher não é santa e que a liberdade começa quando a idealização termina. Conclusão: o amor romântico é um mito cultural. A mulher não deve ser adorada, e o homem só se torna forte quando abandona a busca por aprovação feminina. Esse é o primeiro passo para despertar. Neste segundo capítulo, Nezaham Alita aprofunda a visão que introduziu no primeiro. A mulher não ama com base na lógica ou na moral. Ela ama com base em emoções e estímulos momentâneos. Ou seja, o amor feminino não é racional, é circunstancial. Isso assusta o homem idealista porque ele acredita que será amado pela sua integridade, seu caráter, sua bondade. Mas Alita diz com clareza: esse amor incondicional que o homem busca não existe no coração da mulher. O que existe é o amor pelo efeito emocional. A mulher se apega a quem a faz sentir, a quem mexe com ela, a quem desafia suas emoções. Por isso, muitas vezes ela rejeita o homem equilibrado, doce, constante, e se entrega ao homem instável, imprevisível e até abusivo. Não porque seja masoquista, mas porque o instável a estimula. A instabilidade desperta nela o desejo inconsciente de conquista, de mudança, de drama. Alita afirma que o homem precisa entender isso, ou passará a vida sendo descartado sem entender por quê. O autor é direto. A mulher ama como um espelho. Ela reflete o que recebe, mas não de forma racional, e sim emocional. Se ela sente admiração, desejo, respeito, ela retribui. Se sente tédio, segurança excessiva, rotina, ela esfria, se distancia, despreza.
E é por isso, diz o autor, que tantos relacionamentos morrem sem explicação lógica. O homem pergunta: "O que eu fiz de errado?" E Alita responde: "Você se tornou previsível. Você se tornou emocionalmente entediante. A mulher perdeu o estímulo." E por isso, ela não apenas se afasta, como passa a sentir repulsa por quem um dia disse amar. Conclusão do capítulo. Para Nesarran Alita, o homem precisa entender que o amor feminino não é movido por lógica, por moral, por ética, mas sim por sensações. E quem ignora isso acaba destruído emocionalmente. O caminho para a força masculina, segundo ele, começa pela aceitação dessa verdade amarga. Só assim, o homem deixa de ser manipulado por um sentimento que nunca entendeu de verdade. Capítulo 3. A mulher como um ser utilitário. Segundo Alita, a maioria dos homens não enxerga que, no fundo, muitas mulheres veem os relacionamentos como uma troca puramente utilitária. Não se trata de amor incondicional. Trata-se de conveniência. E isso não é culpa delas, mas sim da própria natureza feminina. O autor afirma que o homem idealizado pela mulher é aquele que tem algo a oferecer: beleza, status, recursos, inteligência, proteção. Se o homem não oferece nenhum desses fatores, ele é rapidamente descartado. Ou pior, usado temporariamente. Alita chama isso de amor condicionado à utilidade e diz que esse tipo de amor não é amor verdadeiro. É um reflexo do instinto feminino de preservação e sobrevivência. O homem, ao confundir esse instinto com afeto real, acaba se tornando vulnerável emocionalmente. Ele ama de forma idealista. Ela ama de forma pragmática. E quem ignora isso, acaba destruído emocionalmente. O caminho para a força masculina, segundo ele, começa pela aceitação dessa verdade amarga. Só assim o homem deixa de ser manipulado por um sentimento que nunca entendeu de verdade. Capítulo 4. A idealização romântica, a prisão emocional do homem. Nesse capítulo, Alita aprofunda a ideia de que o maior inimigo do homem não é a mulher, mas a sua própria idealização da mulher. Segundo ele, os homens crescem com uma imagem distorcida do feminino, uma visão moldada por filmes, novelas, músicas e contos de fadas. Desde cedo, o homem é treinado para servir ao ideal feminino e não à realidade. Ele é incentivado a ser o cavaleiro salvador, o herói provedor, o homem perfeito. Só que essa perfeição não é recompensada com amor genuíno, mas com exploração emocional. Alita diz que o homem apaixonado não ama uma mulher real, mas sim um fantasma idealizado, um espectro que ele mesmo construiu na mente. E enquanto ele vive perseguindo esse ideal, a mulher vive no mundo real, pragmática, estratégica e seletiva. A tragédia ocorre quando esse homem apaixonado entrega tudo de si, esperando receber o mesmo em troca, mas recebe desprezo, frieza ou pior, indiferença. O autor afirma que o homem só será livre quando matar esse fantasma dentro dele, quando enxergar a mulher como um ser humano comum, com defeitos, falhas e interesses próprios. Essa morte do ideal romântico não é fácil, é dolorosa, é solitária, mas é o primeiro passo para se tornar um homem desperto, livre e consciente. Alita conclui esse capítulo dizendo: enquanto o homem amar sua própria ilusão, continuará escravo do feminino. Capítulo 5. A mulher como estrategista emocional. Neste capítulo, Alita abandona qualquer romantismo para abordar a mulher sobre o ponto de vista da estratégia.
Segundo ele, a mulher não age movida por sentimentos puros, mas por conveniência emocional e social. Ela é apresentada como uma estrategista natural, muito mais sintonizada com os jogos sociais, a leitura de intenções e o aproveitamento de oportunidades. Alita sustenta que o homem, por ser mais direto e lógico, acaba sendo emocionalmente ingênuo. E isso o coloca em desvantagem. Enquanto ele ama, ela analisa. Enquanto ele se entrega, ela calcula. Enquanto ele sonha com um futuro a dois, ela avalia se vale a pena continuar. O autor não está dizendo que a mulher é má, mas sim que ela é realista e oportunista por natureza. Ela se move conforme as condições lhe são favoráveis. Ela não hesita em mudar de postura, de opinião ou de relacionamento se encontrar vantagem nisso. E o problema, segundo Alita, é que o homem não entende essa dinâmica. Ele espera a coerência, lealdade, gratidão, mas recebe frieza, mudança de humor e até traição emocional, muitas vezes sem aviso algum. Ele acredita que se der amor, receberá amor, mas não entende que para a mulher o que importa é o valor percebido naquele momento. Alita compara a mulher a uma negociadora implacável. Ela sempre quer o melhor negócio emocional possível. E se não for com você, será com outro. O autor termina esse capítulo com um alerta. Se o homem continuar romantizando a mulher, continuará caindo em suas armadilhas, não porque ela o engana, mas porque ele se recusa a enxergar a verdade. Capítulo 6. A ilusão do amor incondicional. Neste capítulo, Alita destrói uma das crenças mais arraigadas nos homens românticos, a ideia de que a mulher é capaz de amar incondicionalmente. Segundo ele, isso é pura fantasia. É um desejo masculino projetado sobre a figura feminina. O autor afirma que o homem tem um ideal profundamente enraizado de ser aceito como é, com falhas, com medos, com limitações. Mas a mulher, ao contrário, ama condicionalmente. Ama enquanto o homem representa valor. Ama enquanto ele é útil, interessante, desejado. A ideia de um amor eterno, puro e absoluto é, para Alita, uma ilusão conveniente criada por poetas e alimentada pela cultura, mas que nunca correspondeu à realidade do comportamento feminino. O autor vai além. Ele diz que o amor feminino é uma equação, onde se calcula status, segurança, atração e conveniência, e se algum desses fatores cai, o amor também desmorona. Alita critica duramente os homens que, mesmo após anos de decepções, ainda acreditam que um dia encontrarão aquela que ama sem interesse. Ele chama isso de auto-engano sentimental. E alerta: quanto mais o homem idealiza a mulher, mais vulnerável ele se torna à manipulação emocional. Ele compara esse tipo de homem ao cordeiro que vai até o matadouro por vontade própria, na esperança de que o carrasco se comova. Alita diz sem rodeios: se você não oferece valor, ela não vê mais sentido em você. Não é crueldade, é lógica. Não é falta de sentimento, é instinto. O amor da mulher é condicionado, e o homem que não entender isso viverá em eterna frustração. Capítulo 7. A vaidade feminina como mecanismo de poder. Neste capítulo, Alita aprofunda um tema que ele considera crucial para entender a dinâmica entre homens e mulheres: o poder oculto da vaidade feminina. Segundo ele, não se trata apenas de vaidade estética. É uma vaidade estratégica, que opera como mecanismo de controle e influência social. Desde muito cedo, a mulher descobre que sua aparência pode abrir portas. Ela percebe que pode obter atenção, favores, proteção e até submissão masculina simplesmente por se apresentar de forma atrativa. E esse jogo, segundo o autor, não é acidental, é um instrumento de domínio. Alita argumenta que a mulher não busca apenas ser bonita. Ela busca ser admirada,
desejada, invejável, superior a outras mulheres. Mas o mais grave, segundo ele, é que muitos homens se rendem a esse encantamento. Tornam-se servos inconscientes dessa vaidade. Tornam-se bajuladores, provedores, palhaços emocionais. Avitá descreve esse comportamento como a rendição da dignidade masculina, em troca de migalhas de atenção ou aceitação. Ele reforça que a vaidade feminina se alimenta da fraqueza masculina, e quanto mais os homens colocam a mulher num pedestal, mais alimentam o narcisismo tóxico que o autor denuncia. Nesse ponto, ele é categórico. A mulher que se acostuma a ser bajulada perde a capacidade de respeitar o homem. Ela se vê como superior, como a premiada, como aquela que escolhe e descarta conforme a conveniência. E quando o homem não percebe esse jogo, torna-se refém de um sistema invisível de sedução e desprezo. Por isso, Alitá afirma: enquanto o homem for fascinado pela casca, jamais enxergará a manipulação que existe por trás do sorriso. Este capítulo é um chamado à lucidez masculina, um convite à consciência para que o homem deixe de ser servo da vaidade alheia e recupere o controle sobre sua própria percepção. Capítulo 8. A manipulação emocional como arma relacional. Neste capítulo, Alitá aprofunda a tese de que muitas mulheres, sobretudo as emocionalmente imaturas, se especializam em manipular sentimentos para controlar homens. Segundo ele, a mulher aprende desde cedo que o drama emocional é uma forma eficaz de obter poder, não só no relacionamento amoroso, mas em toda a convivência interpessoal. Ela chora, se vitimiza, ameaça, silencia ou explode, não necessariamente porque está ferida, mas porque entende que assim desestabiliza o outro. Alitá sustenta que a manipulação emocional não é exceção, mas um padrão de comportamento incentivado pela sociedade moderna. A mulher é treinada para ser frágil quando convém, para acusar quando se sente contrariada e para inverter os papéis de algoz e vítima quando é responsabilizada por seus próprios atos. O homem, por sua vez, costuma cair nessa armadilha, porque foi ensinado a ser o salvador, a não deixar uma mulher chorar, a ceder para manter a paz. Mas ao fazer isso, ele perde o comando da própria vida emocional e passa a viver com medo da próxima explosão, da próxima chantagem, do próximo silêncio ensurdecedor. Alitá destaca que muitos homens vivem em estado de alerta dentro da relação, pisando em ovos, evitando qualquer palavra que possa magoá-la, e com isso, perdendo a liberdade de ser autêntico. Ele ensina que a verdadeira maturidade emocional masculina consiste em não se render ao teatro emocional feminino, em enxergar a manipulação pelo que ela é, uma tentativa de controle. E ao resistir a isso com firmeza e serenidade, o homem restaura o equilíbrio da relação, porque uma mulher que não pode manipular precisa dialogar, e quando há diálogo honesto, há possibilidade de crescimento. Em suas palavras mais fortes neste capítulo, Alitá afirma: enquanto o homem permitir que a mulher o controle com lágrimas, viverá uma vida de chantagens e culpa. Este capítulo é um chamado à inteligência emocional masculina, para que o homem deixe de ser refém de chantagens sentimentais e assuma o controle sobre seus próprios sentimentos. Capítulo 9. O desprezo sutil, a arma silenciosa da dominação feminina. Neste capítulo, Alitá aprofunda uma ideia extremamente incômoda, mas, segundo ele, essencial para que o homem entenda o jogo psicológico da mulher moderna: o desprezo. Não aquele desprezo evidente, direto, grosseiro, mas o desprezo sutil. O olhar de desdém, a resposta seca, o tom sarcástico. Alitá explica que, para muitas mulheres, o uso do desprezo é uma forma de minar a autoestima do homem, sem que ele perceba conscientemente. Ela finge que não escutou, ignora elogios, desdenha conquistas, compara ele com outros homens, com o claro objetivo de fazê-lo sentir-se pequeno e insuficiente. E quando o homem reage, ela diz que ele está sendo exagerado, sensível demais, ou que foi só uma brincadeira.
Alita afirma que esse desprezo calculado é um dos maiores responsáveis por destruir a força interna masculina sem que o homem perceba. Com o tempo, ele começa a duvidar de si, a se calar mais, a pedir desculpas por existir. Esse ciclo, segundo o autor, tem o objetivo oculto de tornar o homem emocionalmente submisso, pronto para aceitar migalhas de atenção e afeto. Alita deixa claro, esse padrão de comportamento feminino não é acidental. É um modo de dominação silenciosa, alimentado por séculos de estímulo cultural que diz à mulher que ela é superior ao homem emocionalmente. Mas, como ele pontua, isso é uma ilusão perigosa, pois homens com baixa autoestima tendem a se afastar, se isolar ou se tornar emocionalmente instáveis. E aí, a mulher que despreza reclama da frieza, da falta de romantismo, da ausência de iniciativa, sem perceber que foi ela quem destruiu este homem por dentro. O conselho de Alita é direto. Nunca aceite o desprezo. Nunca normalize o desdém. E jamais implore por respeito. Quem precisa implorar, já perdeu. Ele encerra o capítulo afirmando que o homem só será livre quando recuperar sua dignidade silenciosa, aquela que não grita, não acusa, mas se afasta quando não é valorizado. Capítulo 10. Quando amar se torna uma fraqueza, o peso invisível do afeto masculino. Neste ponto da obra, Alita lança uma das reflexões mais provocadoras. Para o homem moderno, amar é perigoso. Não porque o amor em si seja ruim, mas porque o amor genuíno se tornou uma fraqueza explorada. Segundo o autor, a mulher moderna, moldada por um sistema que a incentiva a enxergar o homem como descartável, não busca um amor verdadeiro, mas sim um amor que a beneficie. O homem que se entrega, que expõe seu coração, que é leal, que é constante, acaba sendo visto aos olhos de muitas mulheres como fraco e previsível. E esse é o ponto central do capítulo, a inversão de valores. Onde antes o afeto era sinal de maturidade e profundidade emocional, agora é interpretado como submissão. Alita diz que, para muitas mulheres, o homem só tem valor quando representa um desafio, quando é escasso, quando é misterioso, quando demonstra que não precisa dela emocionalmente. Ele chama isso de paradoxo do afeto masculino. Quanto mais o homem ama com intensidade, mais ele é desvalorizado por quem exige esse amor como direito. O autor deixa claro, o problema não é amar, é quem se escolhe para amar, e a forma como esse amor é administrado. O homem que ama precisa manter a dignidade, precisa saber até onde vai seu afeto e onde começa a sua integridade, porque quando o amor ultrapassa esse limite, vira autoanulação. Alita propõe um novo paradigma para o homem moderno. Amar com clareza, mas nunca se deixar ser destruído por esse amor. Amar sem rastejar, sem se curvar, sem abrir mão de sua essência. O autor finaliza dizendo: amar não é um erro. Errado é continuar amando alguém que só te ama quando você se anula. E com isso, ele convida o homem a olhar para o amor não como um altar de sacrifício, mas como um espaço de troca, respeito e admiração mútua. Capítulo 11. A mulher que se sacrifica por você. Este capítulo traz um alerta central na obra de Nesarran Alita. O perigo de cair na ilusão de que existe alguma mulher que se sacrifica sincera e totalmente por amor a um homem. Segundo o autor, o que parece um sacrifício pode ser, na verdade, uma troca disfarçada, um investimento emocional com juros cobrados no futuro. Alita afirma que quando um homem vê uma mulher abrindo mão de algo, como mudar de cidade, largar um emprego ou aceitar uma vida mais simples, ele tende a interpretar isso como um gesto nobre, puro, altruísta. Mas o autor nos faz parar e pensar: será mesmo? Ele defende que na esmagadora maioria das vezes, a mulher age de forma altamente estratégica, ainda que inconscientemente. Ela pode estar calculando ganhos futuros, segurança emocional,
controle sobre o parceiro, dependência dele ou uma futura cobrança moral. Eu abri mão de tudo por você. Essa frase, segundo Alita, é uma arma emocional. Ela é dita com dor, mas usada com poder. É uma forma de aprisionar o homem à culpa, para que ele se sinta eternamente em dívida com ela. O autor aponta que ao longo do tempo, esse tipo de mulher vai acumulando uma espécie de crédito moral, e qualquer discordância, qualquer mudança, qualquer tentativa de liberdade por parte do homem é vista como traição. Alita diz que muitos homens entram nesse jogo achando que estão sendo amados, mas estão apenas sendo manipulados com promessas de entrega e sacrifício. E ele vai além. A verdadeira mulher que se sacrifica por amor, sem cálculo, sem chantagem, sem retorno, é uma raridade. E por ser rara, o homem jamais deve assumir que toda mulher que demonstra isso é genuína. O alerta é claro: não caia na armadilha da culpa. Não viva prisioneiro da ideia de que você deve algo eterno a uma mulher só porque ela abriu mão de algo na vida dela. No fim, segundo Nesarhan Alita, o verdadeiro amor não cobra, não ameaça, não se torna moeda de troca. E se o sacrifício for real, ele não vai virar chantagem amanhã. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. A mulher que idolatra o homem. Esse capítulo desconstrói uma das imagens mais perigosas para o ego masculino: a mulher que parece te venerar. Segundo Nesarhan Alita, quando uma mulher começa a idolatrar um homem, enchendo-o de elogios, se mostrando totalmente submissa, encantada e admiradora incondicional, o que parece amor sincero pode ser manipulação refinada. O autor alerta que muitos homens caem nessa armadilha porque estão carentes de reconhecimento. Quando surge uma mulher que os trata como deuses, que diz: "Você é incrível, nunca conheci alguém como você, você me ensina tanto", eles se derretem, se entregam, baixam todas as defesas. Mas Alita frisa: o excesso de admiração pode ser um anzol. E esse homem, antes crítico e racional, agora se vê totalmente envolvido emocionalmente com alguém que o colocou num pedestal, e de onde ele não pode mais sair, sem provocar decepção. O perigo mora aqui. Toda a idolatria é frágil. O dia em que o homem errar, e ele vai errar, o tombo será cruel. Porque a mulher que idolatra também é aquela que se decepciona com mais intensidade. E mais, muitas vezes essa mulher cria um personagem idealizado do homem. Ela não ama o homem real, mas o mito que ela mesma criou, e exige que ele se mantenha sempre perfeito, sempre firme, sempre no alto. Alita mostra que essa relação não é saudável, porque o homem, para manter a admiração da parceira, deixa de ser ele mesmo. Vira um personagem, um escravo da imagem construída. A mulher que idolatra é muitas vezes a que controla pelo elogio. É um tipo de prisão, suave, dourada, mas ainda assim, uma prisão. E quando essa mulher se decepciona, porque inevitavelmente o homem vai falhar, ela pode se tornar cruel. Ela passa de adoradora a acusadora e cobra dele a perfeição que ela mesma projetou. A lição final do capítulo é simples e dura. Desconfie da adoração cega. Quem te ama de verdade te vê como um humano, com falhas, com limites, com defeitos. O amor maduro não idolatra. Ele reconhece, aceita, respeita, sem pedestal, sem jogo, sem manipulação. Fim do capítulo 12. Capítulo 14. A ilusão do amor como redenção. No 14º capítulo de O Profano Feminino, Nesarhan Alita aprofunda um dos pilares mais delicados de sua crítica à estrutura emocional do homem moderno. A crença de que o amor, principalmente o amor romântico por uma mulher, pode servir como uma forma de redenção, de cura, de sentido de vida. Segundo Alita, essa ideia não apenas ilusória, mas também profundamente destrutiva. O autor mostra que muitos homens projetam nas mulheres o papel de salvadoras emocionais. Esperam que, ao encontrarem a certa, a vida finalmente se organize, as dores se calem, as inseguranças desapareçam. Porém,
Isso não passa de um reflexo inconsciente de uma carência mal resolvida, muitas vezes enraizada na relação com a mãe. O homem procura uma mulher que o salve de si mesmo, quando na verdade está fugindo do confronto com sua própria alma. Alita argumenta que este tipo de homem entra em relações já vulnerável. Ele se entrega rápido, ama intensamente e, inevitavelmente, sofre. Porque a mulher, nesse cenário, não entra para amar, mas para usufruir da oferta emocional, muitas vezes gratuita e exagerada, que esse homem oferece. A mulher não admira o homem que se ajoelha, ela respeita o homem que se impõe. E o que o autor expõe, com um certo tom até impiedoso, é que o homem que ama esperando ser curado sempre será usado e descartado. Ele denuncia a ilusão alimentada pela mídia, pelos filmes, pelos romances, a ideia de que o amor tudo supera, tudo transforma, tudo preenche. Mas para Alita, o amor não é remédio, não é bengala, não é sentido de vida. Amar esperando ser salvo é um ato de desespero, não de maturidade. O autor afirma que o verdadeiro amor masculino só nasce quando o homem já se encontrou consigo mesmo. E quando ele já enfrentou seus monstros, seus traumas, seus complexos. Se ele ainda espera que alguém venha curá-lo, está perdido. E a mulher pressente isso. Ela não sente desejo por um homem que ainda chora pelo colo materno. Esse capítulo termina com uma das ideias mais marcantes da obra. O amor só pode existir entre iguais. Não há amor verdadeiro entre um curador e um paciente. Nessa reflexão, Alita conclui que todo homem que busca a salvação em uma mulher, na verdade, precisa primeiro salvar-se de si mesmo. E só então, talvez, poderá amar com dignidade e não com dependência. Capítulo 13. A traição como instinto velado. Neste capítulo, Nesarran Alita trata de um tema que incomoda, fere e provoca. A traição feminina como parte do instinto natural, e não apenas como exceção moral. O autor inicia deixando claro que o conceito de fidelidade, embora muito romantizado, é algo socialmente condicionado, mas que o instinto natural, especialmente o instinto da fêmea humana, opera sob outras leis. Segundo Alita, a mulher busca, mesmo inconscientemente, o homem mais forte, mais capaz de garantir segurança, recursos e domínio. Esse comportamento seria ancestral, herdado de um tempo onde a sobrevivência dependia de se acoplar ao macho mais preparado. E o que isso implica? Que a mulher moderna pode, sim, estar em um relacionamento estável e ainda assim desejar ou buscar outro homem que represente superioridade, status ou domínio emocional. A traição, segundo ele, não é só sobre sexo, é sobre instinto de substituição. Quando o parceiro perde o encanto, mostra fraqueza ou deixa de atender os critérios ocultos da admiração feminina, ela começa a olhar para os lados. E isso acontece mesmo que ela não queira conscientemente, porque é o instinto que guia. Nessa lógica, Alita descreve o homem que acredita na fidelidade eterna como um ingênuo, quase infantil, que desconhece as forças profundas que operam no comportamento feminino. A mulher, ao contrário do que o romantismo sugere, pode manter uma relação estável e até amorosa com um homem e ainda assim trair, por impulso, por excitação, por atração pelo que é mais forte. Não se trata necessariamente de maldade, mas sim de uma forma camuflada de hipergamia, aquele instinto que a impele a trocar o parceiro atual por alguém mais vantajoso, emocional ou socialmente. Alita também revela um detalhe amargo. Muitas mulheres mantêm relações paralelas por segurança emocional. É como se criassem um plano B, um backup, para o caso do relacionamento principal ruir. E isso, para o autor, representa um cálculo frio, uma estratégia de sobrevivência emocional que escapa à lógica romântica. Ele reforça: o homem que se entrega totalmente sem cautela corre o risco de ser descartado sem aviso prévio. Este capítulo não é sobre culpar,
É sobre alertar. Sobre abrir os olhos do homem romântico, idealizador, que acha que o amor por si só é suficiente. Aliata propõe que o homem aprenda a se tornar admirável, não só amável. Porque, no fim, a admiração segura a mulher. A carência, não. O capítulo fecha com uma frase marcante, quase como um tapa. A mulher pode te amar hoje e te trair amanhã, se encontrar alguém que a faça sentir mais protegida e desejada. É duro, mas, como todo o livro, é um convite ao realismo emocional. Capítulo 15. A projeção emocional do homem na mulher. Neste capítulo, Nesarran Alita aprofunda um dos erros mais frequentes e perigosos do homem moderno: a projeção emocional que ele faz sobre a mulher que ama. O autor começa revelando o mecanismo psicológico que leva muitos homens a enxergarem nas mulheres características que elas não possuem. Alita afirma com clareza: o homem apaixonado se torna cego, mas não pela beleza, e sim pela carência. Ao se sentir sozinho, incompleto ou frustrado, o homem projeta na mulher a solução para sua dor, para seu vazio, para sua história mal resolvida. Ela passa a representar algo idealizado, muitas vezes maternal, uma figura de refúgio, acolhimento, cura. Mas a realidade é cruel. Ela não está ali para isso. A mulher, lembra Alita, é humana, cheia de falhas, estratégias, interesses próprios. E quando o homem projeta sobre ela uma essência pura, mágica, salvadora, ele deixa de enxergar quem ela realmente é. Esse é o erro fatal, porque a projeção não só cega, ela entrega o poder emocional ao outro. O homem apaixonado, ao idealizar a mulher, acaba agindo como servo. Ele muda seus valores, sua conduta, até seus limites, só para não perder essa figura que representa sua salvação emocional. Alita então compara esse tipo de amor a um culto, um ritual onde o homem sacrifica sua lucidez, sua energia e sua dignidade, em troca de afeto, de atenção, de um lugar no coração dela. Mas esse amor é desequilibrado, porque não é baseado na realidade, e sim na necessidade interior mal resolvida do homem. Segundo Alita, a maioria dos homens que sofrem por amor não amaram uma mulher. Amaram uma imagem construída por suas próprias carências. E a mulher, percebendo isso, perde o respeito por ele. Ela sente o peso de ser idealizada. Ela sente que não pode ser quem ela é, porque está ocupando um pedestal que não lhe pertence. Então, a projeção sufoca o vínculo. E mais cedo ou mais tarde, ela se afasta. Esse capítulo é um alerta forte. Homens, não amem com carência. Não projetem cura onde há jogo. Não ofereçam coração onde há indiferença. Alita recomenda que o homem amadureça internamente, que ele resolva suas feridas, suas faltas, seus traumas, antes de entregar amor. Porque o homem inteiro, o que se basta, o que não precisa se ajoelhar para ser amado, esse é respeitado. O que ama de forma lúcida, consciente, sem idealizações, é o único que consegue construir algo verdadeiro. No fim, o autor resume: a mulher pode até aceitar o seu amor, mas ela só vai te admirar se você não fizer dela o centro do seu universo. Mais uma lição dura, mas essencial para o homem que quer crescer. Capítulo 16. O desinteresse feminino como ferramenta de controle. Neste capítulo, Nesarran Alita analisa um dos comportamentos mais sutis e mais eficazes do universo feminino: o uso do desinteresse como estratégia emocional. Ele explica que, diferente do homem, que costuma buscar de forma direta aquilo que deseja, a mulher muitas vezes opera no campo da insinuação, da manipulação silenciosa e da inversão emocional. E uma dessas ferramentas silenciosas é o desinteresse, ou melhor dizendo, a simulação do desinteresse.
O autor sustenta que a mulher aprende, desde cedo, que o homem é atraído por aquilo que o desafia, que o desejo masculino se intensifica diante da escassez, da frieza, da rejeição aparente. E ela usa isso como arma. Segundo Alita, o desinteresse feminino tem um efeito devastador no homem carente. Ele se desestabiliza, se humilha, se entrega, tudo na tentativa de recuperar a atenção que perdeu. A mulher, então, assume o controle do jogo emocional. Ela dita as regras, estabelece o ritmo, decide quando se aproxima e quando se afasta. E o homem, ansioso, confuso, apaixonado, dança conforme a música dela. Alita alerta. Essa dança emocional é perigosa, porque o homem deixa de ser sujeito e passa a ser objeto da relação. Ele deixa de agir por vontade e passa a reagir à ausência da mulher. Esse tipo de vínculo, diz o autor, destrói a autoestima masculina. Faz o homem confundir amor com vício emocional. E, quanto mais ele insiste, mais ela se afasta. Quanto mais ele cede, mais ela controla. O desinteresse se torna então um chicote invisível, uma maneira de domar, moldar e testar o homem, sem que ele perceba. E muitos não percebem mesmo. Confundem essa frieza calculada com difícil de lidar, ou pior, com personalidade forte. Mas Alita é direto. Ela não está sendo difícil, ela está jogando com seu afeto. Por isso o autor orienta que o homem aprenda a reconhecer esse padrão, que ele saiba diferenciar interesse genuíno de manipulação disfarçada, e que jamais mendigue atenção. O homem que se mantém firme diante do desinteresse feminino se torna admirado. O que se dobra se torna descartável. Alita conclui o capítulo com uma frase que resume tudo. O desinteresse dela pode ser um teste, mas se você falhar nesse teste, ela nunca mais te verá com os mesmos olhos. Um capítulo poderoso que ensina o homem a manter a dignidade mesmo diante do silêncio. Capítulo 17. O medo feminino da rejeição e seu disfarce em arrogância. Neste capítulo, Nesarran Alita mergulha em um tema profundo, porém pouco discutido: o medo que a mulher tem da rejeição masculina, e como ela tenta esconder esse medo através de comportamentos arrogantes e desafiadores. Segundo o autor, esse medo da rejeição é algo antigo, inconsciente, visceral, e está enraizado em séculos de dependência emocional, afetiva e material da mulher em relação ao homem. Hoje, mesmo em um cenário onde há maior independência, essa sombra emocional continua presente. Mas ao invés de assumir vulnerabilidade, muitas mulheres preferem vestir uma máscara. A máscara da frieza, da arrogância, da superioridade emocional. Elas fingem não se importar, fingem que têm muitas opções, fingem que são inalcançáveis. Mas por trás disso tudo, existe um enorme receio de serem preteridas, de serem descartadas. E o que Alita denuncia aqui é o mecanismo de defesa psicológico por trás disso. Quando a mulher sente que o homem pode rejeitá-la, ela tenta inverter a lógica emocional. Ela rejeita primeiro. Ou se mostra inacessível. Ou tenta provocar nele insegurança. Tudo para mascarar sua própria fragilidade. Alita afirma que a arrogância feminina nesse contexto é na verdade um grito silencioso de medo. Medo de não ser escolhida, de não ser amada, de ser invisível. Mas ao tentar esconder esse medo sob camadas de ironia, frieza e desprezo, ela acaba se tornando emocionalmente tóxica. E o homem que não enxerga isso entra num jogo emocional perigoso. Ele se sente confuso, sem saber se está sendo testado, desprezado ou desvalorizado. E muitas vezes acaba cedendo, tentando provar seu valor, tentando quebrar a resistência dela. Mas ao fazer isso, ele confirma o poder dela sobre ele e perde o próprio valor aos olhos dela. Nesarran Alita deixa claro: o homem só conseguirá se libertar dessa armadilha quando parar de tentar agradar.
quando parar de correr atrás e quando passar a enxergar além da aparência emocional que a mulher apresenta. Porque a arrogância feminina muitas vezes é apenas um escudo frágil, protegendo uma alma cheia de dúvidas, medo e insegurança. O autor termina com um aviso direto: não tente conquistar quem joga para não ser conquistada, apenas se afaste. É o silêncio do homem que revela a verdade da mulher. Mais um capítulo incisivo, que mostra como as relações são feitas mais de defesas emocionais do que de sentimentos sinceros. Capítulo 18. A feminilidade como um teatro de aparências. Neste capítulo, Nesahan Alita aprofunda sua análise sobre a forma como, segundo ele, a mulher moderna constrói sua imagem com base em ilusões cuidadosamente encenadas. Para Alita, a feminilidade atual tornou-se um verdadeiro teatro, uma performance constante, pensada para manipular a percepção dos homens. Ele argumenta que a mulher, ao se afastar de uma essência mais autêntica e voltada ao sentimento, passou a desenvolver um personagem sedutor, vaidoso e estrategicamente encantador. Trata-se de um modelo baseado em aparência, superficialidade e eficácia emocional, e não em valores profundos. Alita sustenta que muitas mulheres são treinadas desde cedo, por influência de mães, mídia e cultura, a esconder sua verdadeira natureza por trás de um verniz de delicadeza e doçura. Mas por trás desse verniz, haveria uma personalidade mais egoísta, fria e manipuladora. O autor afirma que isso não se trata de maldade intencional, mas de sobrevivência emocional no mundo moderno, onde a mulher aprende que ser verdadeira é arriscado demais. Assim, para Alita, essa representação da feminilidade é construída com base em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a sedução como arma, ou seja, a forma como a mulher utiliza charme, carência ou fragilidade aparente para obter proteção, atenção ou status. Segundo, o ocultamento da agressividade. Muitas mulheres aprenderam a disfarçar seu poder de dominação com gestos suaves e linguagem emocionalmente envolvente. O autor sustenta que existe uma espécie de violência disfarçada nesse processo, pois o homem muitas vezes não percebe que está sendo conduzido. E, terceiro, a manipulação emocional, que, segundo ele, é exercida por meio de chantagens sutis, inversão de culpa e vitimização. Alita afirma que isso transforma muitos relacionamentos em armadilhas, onde o homem se sente eternamente em dívida afetiva. Mas o ponto central deste capítulo não é o ataque à mulher, e sim a crítica à ingenuidade masculina. O autor afirma que o homem moderno ainda tem a ilusão de que está se relacionando com uma mulher real, pondo, na verdade, está lidando com um papel socialmente bem ensaiado. Isso gera frustração, pois ele projeta sentimentos profundos em alguém que, segundo Alita, está operando com base em lógica utilitária. Essa dissonância entre o que o homem sente e o que a mulher aparenta ser é, segundo ele, uma das maiores causas de sofrimento masculino no amor. É quando o homem descobre que foi enganado não por palavras, mas por atitudes bem interpretadas. No final do capítulo, Nesahan Alita conclui que o grande desafio do homem não é odiar a mulher, nem se isolar dela, mas sim despertar. Enxergar que o jogo é real, que o teatro existe e que confiar cegamente em aparências é o caminho mais rápido para a dor emocional. Ele propõe que o homem desenvolva lucidez, discernimento e, sobretudo, um olhar mais crítico sobre os gestos que antes ele via como românticos. A verdadeira maturidade, segundo Alita, começa quando o homem deixa de ser plateia e passa a observar o palco com olhos frios e coração firme. Capítulo 19. A mulher como testador inconsciente. Neste capítulo, Nesahan Alita apresenta um dos conceitos mais impactantes e ao mesmo tempo controversos de sua obra, a ideia de que a mulher, em muitos casos, atua como uma testadora inconsciente do valor masculino. Segundo ele, esse comportamento não é necessariamente racional ou planejado, mas profundamente instintivo, quase biológico.
Para Alita, a mulher moderna possui uma necessidade compulsiva de testar os limites emocionais, financeiros e psicológicos do homem. Ela o provoca, o desafia, o despreza, o rejeita, muitas vezes sem saber exatamente o porquê, como uma forma inconsciente de verificar se ele é forte o suficiente para resistir. Ela testa porque precisa confiar. Mas esse teste, segundo o autor, é extremamente destrutivo quando o homem não tem consciência disso. Ele se envolve emocionalmente, tenta agradar, tenta salvar o relacionamento, e quanto mais ele se submete, mais ela o despreza. Alita afirma: o homem que se ajoelha para agradar uma mulher se enterra na cova do desprezo dela. A mulher, então, funciona como um radar de firmeza emocional. Ela admira o homem que se impõe, que sabe dizer não, que não aceita chantagem, que se mantém firme mesmo diante de dramas e crises. Esse homem, segundo Alita, é o único que sobrevive aos testes. O autor explica que esse mecanismo tem raízes ancestrais. Na antiguidade, a sobrevivência da mulher dependia da capacidade do homem de proteger, prover e resistir ao caos. Por isso, ela desenvolveu um comportamento instintivo de testá-lo antes de confiar. Mesmo nos tempos modernos, onde a força física não é mais essencial, essa programação continua agindo nas sombras. No entanto, o maior perigo, segundo Alita, está no fato de que a mulher também se testa a si mesma. Ela quer ver até onde pode ir antes que ele desista dela. E quando o homem aceita tudo, tolera tudo e se recusa a impor limites, ela perde o respeito. O autor vai mais longe. Afirma que não existe relacionamento saudável sem conflito e limite. O homem que deseja evitar toda briga, todo atrito, todo confronto, é um homem destinado ao fracasso emocional, porque ele nunca será testado de verdade e, portanto, nunca será aprovado. Segundo Alita, o homem precisa compreender essa dinâmica e parar de reagir como um menino. Precisa abandonar a postura de agradador, de servo emocional, de provedor desesperado por migalhas de afeto. Precisa, em vez disso, adotar a postura de um guerreiro silencioso, que ama sem se curvar, que protege sem se submeter, que oferece, mas não implora. O capítulo encerra com um alerta poderoso. Se o homem não entender que está sendo testado, será destruído. Se não reconhecer os testes, será escravizado por eles. E se tentar vencê-los se anulando, nunca será respeitado. A mulher pode amar um homem frágil, mas nunca vai o respeitar. Capítulo 20. Por que muitos homens se tornam capachos emocionais? Neste capítulo, Nesarran Alita aborda um dos temas mais dolorosos para o homem moderno: a perda de sua dignidade emocional dentro do relacionamento. Ele chama de capacho emocional aquele homem que abre mão de seus princípios, que aceita humilhações, que vive pedindo desculpas, mesmo quando não errou. É o homem que vive na ponta dos pés, tentando agradar, tentando evitar brigas, tentando merecer amor. E o mais trágico, segundo Alita, é que esse tipo de homem foi condicionado assim. Condicionado desde cedo a buscar a aceitação feminina como prêmio máximo. Condicionado a ser bonzinho, prestativo, paciente, submisso. Mesmo que isso lhe custe o respeito. O autor aponta que muitos homens, por medo de perder uma mulher, aceitam tudo. Mentiras, manipulações, traições, humilhações públicas. E, no fundo, acham que estão sendo fortes por sustentar o relacionamento. Mas a verdade, segundo ele, é que estão se anulando. Alita afirma que não existe amor verdadeiro onde não há respeito. E o respeito começa pela postura firme do homem diante da mulher. Quem se coloca como capacho não pode depois reclamar por ser pisado. O autor alerta que essa submissão silenciosa não gera amor, mas sim desprezo. Mulheres não admiram homens que se dobram por medo. Elas podem até aproveitar, mas no fundo perdem qualquer admiração por eles. A admiração feminina nasce da firmeza masculina. E o que é essa firmeza? Não é grosseria nem violência. É saber dizer não. É saber ir embora quando não é respeitado. É saber colocar limites.
Homens que se tornam capachos, segundo Alita, muitas vezes vêm de lares onde viram o pai sendo dominado pela mãe ou foram criados apenas por mulheres. Aprenderam a agradar para sobreviver, mas nunca aprenderam a se impor. Por isso, ao entrar em um relacionamento amoroso, repetem o padrão. E o resultado é um homem exausto, infeliz, apagado. Um homem que deixou de ser homem para tentar ser suficiente. Esse capítulo, portanto, é um chamado à recuperação da honra masculina. Um alerta claro. Ou você é um homem de postura, ou será reduzido a um fantoche emocional. Alita termina reforçando: homens fortes não são aqueles que aceitam tudo, mas sim aqueles que sabem quando dizer basta. Capítulo 21. O poder das lágrimas femininas como um instrumento de manipulação. Nesahran Alita inicia este capítulo com uma análise profunda sobre o uso estratégico que certas mulheres fazem do choro. Não o choro sincero, vindo de uma dor genuína, mas sim o choro encenado, calculado. Segundo ele, esse comportamento é ancestral e funciona porque ativa, no homem, uma resposta automática de proteção. O homem vê uma mulher chorando e imediatamente sente culpa, pena ou necessidade de consertar a situação. É como se algo dentro dele dissesse: você fez algo errado, agora corrija. E isso, para o autor, é uma fraqueza que muitas mulheres aprenderam a explorar com maestria. Elas sabem que o homem se desconcerta diante de lágrimas. Por isso, muitas vezes recorrem a esse recurso não por tristeza, mas para manipular, inverter a culpa ou escapar de uma responsabilidade. É a tática da vítima conveniente. A mulher que erra, mas ao invés de reconhecer, chora. E o homem, em vez de manter sua posição firme, acaba cedendo, pedindo desculpas, até mesmo sem saber o que fez. Isso, para o autor, é uma das formas mais dissimuladas de controle emocional no campo amoroso. Ele destaca que o choro, por estar ligado ao sagrado e ao sofrimento, costuma inibir qualquer julgamento racional do homem. E é exatamente aí que mora o perigo. A mulher que aprende a usar isso como ferramenta de poder acaba tornando-se uma mestra na arte da chantagem emocional. E não, ele não está dizendo que toda mulher faz isso, mas sim que as que fazem conseguem um domínio assustador sobre o comportamento do parceiro. Segundo ele, o homem deve treinar sua percepção emocional, para não se deixar enganar toda vez que uma lágrima rolar. É preciso perguntar: ela está realmente ferida? Ou apenas frustrada por não ter conseguido o que queria? Essa pergunta simples, segundo Alita, já livraria muitos homens de serem manipulados com lágrimas ensaiadas. Porque o verdadeiro amor não precisa se esconder atrás de chantagens emocionais. E uma relação saudável deve ter como base o diálogo, não o drama. Esse capítulo, assim como os anteriores, reforça a mensagem central do autor. O homem precisa acordar e deixar de ser uma marionete nas mãos das emoções alheias. Entender a origem desses comportamentos é o primeiro passo para sair do jogo. Capítulo 22. Aqui, Nesahran Alita aprofunda um dos temas mais duros e amargos de toda a sua obra: a corrupção moral do homem moderno por meio da permissividade afetiva. Segundo o autor, estamos vivendo uma era em que o homem foi treinado para acreditar que ceder é amar. Mas na visão dele, ceder constantemente às vontades de uma mulher emocionalmente instável não é prova de amor, é um atestado de fraqueza. Alita compara o comportamento masculino atual a um servo, um homem submisso, domesticado, sem força interna, um homem que não se impõe, que não confronta, que não lidera, e que por isso mesmo
perde o respeito da mulher que tenta agradar. Ele diz: o respeito feminino não se compra com flores, nem com jantares ou carícias. Se constrói com firmeza e com coerência moral. Neste capítulo, Alita também foca na ideia de que muitas mulheres modernas, longe de desejarem um homem passivo, procuram testar até onde esse homem vai se degradar para agradá-las. E quanto mais ele aceita abusos, chantagens emocionais, explosões irracionais, mais ela perde o desejo, o carinho e o respeito por ele. É um jogo perverso, segundo ele, mas que se repete em milhares de relações disfuncionais. Alita afirma que o verdadeiro amor feminino não nasce da piedade, nem da pena, mas sim da admiração silenciosa. E que um homem digno de ser amado precisa ter limites muito claros. Precisa ser firme ao dizer: isso eu aceito, mas isso não. Para o autor, o homem que aceita tudo, que está sempre disponível, que tem medo de confrontar ou perder, acaba se tornando um espantalho emocional, presente no campo da relação, mas sem valor algum. Alita também critica a forma como muitos homens tentam salvar relacionamentos moribundos, com viagens, promessas, presentes caros ou juras de amor. Mas tudo isso, segundo ele, é inútil, quando uma mulher já perdeu a essência do respeito. E ele é categórico, ao afirmar: nenhuma mulher ama de verdade um homem que ela não respeita. Por fim, o capítulo termina com uma provocação. Alita pergunta ao leitor: você está sendo amado ou tolerado? E deixa no ar a reflexão mais dura de todas. Será que ela ainda te admira ou apenas te usa? Capítulo 23. Neste ponto do livro, Nesarran Alita retoma um tema crucial: a idealização da mulher pelo homem emocionalmente carente. Segundo ele, um homem fragilizado, seja por traumas, rejeições ou inseguranças, tende a projetar uma imagem de salvação na figura da mulher. Alita afirma que muitos homens não se apaixonam pela mulher real, mas sim pela ideia que criaram dela. Idealizam uma mulher sensível, compreensiva, leal, que vai preenchê-los emocionalmente. Mas a verdade, segundo o autor, é que isso os transforma em presas fáceis. Eles deixam de enxergar a realidade, ignoram os sinais de alerta e acabam sendo manipulados com facilidade. Para Alita, o erro não está na mulher, mas na necessidade infantil do homem de ser amado a qualquer custo. Ele escreve que enquanto o homem for carente de si mesmo, vai continuar escolhendo mulheres erradas, porque está procurando mães emocionais e não companheiras de verdade. Neste capítulo, Alita utiliza o termo "a ilusão do feminino sagrado" para criticar essa fantasia de que a mulher, por natureza, seria mais pura, mais sensível, mais sábia. Ele diz que essa crença é perigosa, porque coloca o homem em posição de inferioridade espiritual e faz com que ele aceite abusos emocionais em nome de uma suposta superioridade feminina. E aqui, Alita é direto. Nenhum ser humano é moralmente superior apenas por ser mulher ou homem. A virtude não tem gênero. Ele afirma que idealizar alguém é a forma mais rápida de se decepcionar, porque quanto mais alto você coloca alguém, mais dolorosa será a queda quando a realidade bater. Alita defende que o homem só pode amar verdadeiramente uma mulher quando ele a enxerga como ela é, com suas virtudes e falhas, sem fantasia, sem cegueira emocional. E para isso acontecer, ele precisa primeiro se fortalecer por dentro. Ele precisa se tornar completo sem depender do amor de ninguém. O capítulo termina com um aviso simbólico. Quem procura uma deusa acaba servindo a uma tirana. Capítulo 24. Neste capítulo, Nesarran Alita aprofunda um tema central em sua obra: o desajuste entre a natureza masculina e as exigências sociais contemporâneas. Ele afirma que o homem moderno vive em um estado de conflito interno. De um lado, possui um instinto natural por conquista, liderança e expressão da masculinidade. Do outro, é pressionado por um sistema que criminaliza
ou castra esses impulsos. Segundo Alita, o homem cresce ouvindo que precisa ser sensível, gentil, compreensivo. Mas, ao mesmo tempo, quando age assim, é rejeitado, humilhado ou colocado na zona do amiguinho. Esse paradoxo destrói a autoestima masculina, porque o homem que tenta dar amor demais perde o respeito, e o que se impõe com firmeza é taxado de agressivo ou machista. Alita escreve que a sociedade moderna exige do homem uma postura que nem ela respeita. Ou seja, o homem é cobrado por um comportamento que o torna descartável. Ele critica o que chama de condicionamento emocional suicida. É quando o homem abdica da sua força, da sua identidade, para tentar ser o que esperam dele, e acaba invisível. Neste capítulo, Alita diz que o homem só é amado de verdade quando deixa de tentar ser amado. Isso significa que o verdadeiro respeito nasce quando o homem se assume por inteiro, sem pedir permissão, sem baixar a cabeça, sem tentar agradar. Ele orienta que o homem precisa voltar à sua essência, se reconectar com sua força interior, com a sua direção, com aquilo que dá propósito e honra à sua vida. A mulher de verdade, diz Alita, não deseja um homem que se ajoelha. Ela deseja um homem inteiro, firme, que sabe o que quer e que não muda sua rota por carência ou medo de rejeição. O capítulo encerra com um conselho direto. Ame sem se rebaixar. Dê sem se esvaziar. Seja você, mesmo que isso custe ficar só. Capítulo 25. Neste ponto do livro, Alita aprofunda sua crítica àquilo que ele chama de cegueira emocional masculina programada. Ele afirma que o sistema moderno, a educação, os meios de comunicação e até as próprias famílias têm contribuído para uma infantilização emocional dos homens. Desde cedo, o menino aprende a reprimir sua raiva, seu desejo, sua assertividade e sua dor. Ele é ensinado a agradar, a se calar, a ceder. Mas quando vira adulto, se descobre frágil, dependente e perdido, porque nunca foi estimulado a desenvolver sua identidade emocional madura. Nesse capítulo, Alita destaca que muitos homens caem em relacionamentos tóxicos não por serem fracos, mas por nunca terem aprendido a se proteger. O autor escreve: o homem bem treinado a não sentir raiva é o mesmo que se deixa ser pisado em silêncio. Essa programação emocional passiva leva o homem a acreditar que amar é sinônimo de suportar tudo. Mas para Alita, isso não é amor, é submissão emocional disfarçada. Ele alerta para a necessidade de desenvolver inteligência emocional estratégica. Isso não tem nada a ver com frieza, mas com a capacidade de saber o que tolerar e o que cortar. Alita diz que muitos homens confundem ser bom com ser idiota, e por isso acabam virando tapetes emocionais. O capítulo segue com uma crítica direta à cultura que idolatra o homem bonzinho, mas que, no fundo, despreza sua fraqueza. A mulher pode até elogiar este homem, mas dificilmente se apaixonará por ele. Alita resume isso com clareza. O homem admira quem impõe limites e pisa quem implora amor. Portanto, o homem precisa, segundo o autor, desaprender esse comportamento autossabotador. Deve abandonar o papel de servo afetivo e assumir o papel de líder emocional da própria vida. Ele deve aprender a amar com força e não com medo. Amar com presença e não com necessidade. O capítulo termina com uma frase incisiva. O amor do homem só será valorizado quando ele deixar de oferecê-lo como esmola. Capítulo 26. Neste capítulo, Alita traz uma das reflexões mais duras e realistas do livro. Ele trata do papel do sofrimento na construção do homem maduro. O autor afirma que grande parte da sabedoria masculina vem da dor, do fracasso, da rejeição e da solidão. E que são justamente essas experiências que moldam o caráter de um homem de verdade. Segundo ele, um homem que nunca sofreu, que nunca teve o coração despedaçado, que nunca foi traído, humilhado ou deixado de lado, dificilmente terá profundidade emocional.
Alita escreve: o homem só cresce de verdade quando a vida o obriga a sair do chão. E é nesse ponto que ele estabelece um contraste importante. Enquanto a mulher costuma buscar apoio emocional nos momentos difíceis, o homem é forçado a lidar com a dor em silêncio. Ele sofre calado, muitas vezes desacreditado, sem espaço para se mostrar vulnerável. Mas, segundo o autor, é justamente essa travessia solitária que fortalece o espírito masculino. Neste capítulo, Alita alerta para um erro comum dos homens modernos, o de tentar evitar todo o sofrimento a qualquer custo. Fugir da dor, diz ele, é fugir da própria evolução, porque é na dor que o homem aprende a se tornar seletivo, a se impor, a não aceitar migalhas. É na rejeição que ele entende seu valor. Ele escreve algo impactante. A dor purifica, a dor limpa o homem das ilusões. E é por isso que para Alita não se deve evitar o sofrimento, mas sim usá-lo como degrau, como espada que lapida, como fogo que forja o aço. O autor orienta que o homem deve parar de se culpar por sentir dor, e deve, ao contrário, se orgulhar disso, porque significa que ele está em transformação. O capítulo encerra com uma frase densa e poderosa. Todo homem que hoje é forte, um dia esteve de joelhos, mas escolheu se levantar. Capítulo 27. Neste ponto da obra, Alita muda o foco novamente para o comportamento feminino. Mais especificamente, ele analisa como certas mulheres testam o homem constantemente, mesmo sem perceber. Esses testes, segundo o autor, são formas inconscientes de ver até onde o homem é firme, estável e emocionalmente forte. Ele afirma: a mulher, mesmo que diga que quer um homem compreensivo, vai testar se ele é realmente um homem de posição firme. E quais seriam esses testes? São pequenas provocações, jogos emocionais, atitudes infantis que visam tirar o homem do eixo. Por exemplo, desvalorizar o que ele faz, reagir com frieza proposital, reclamar do que antes elogiava, ou até tentar despertar ciúmes com atitudes sutis. Segundo Alita, essas provocações não têm sempre um objetivo racional. Elas servem, muitas vezes, apenas para a mulher testar se o homem continua sendo alfa, se ainda mantém a postura, ou se vai se dobrar para agradá-la. E o autor é claro: homem que se dobra demais, que tenta ser bonzinho para evitar conflito, perde o respeito da mulher. Alita diz que esses testes fazem parte da natureza feminina, especialmente nas mulheres mais instáveis e mimadas, e que o homem precisa compreender isso para não cair em armadilhas emocionais. O conselho dele é firme: nunca reaja com raiva ou submissão a um teste emocional. Mantenha-se calmo, firme, mas nunca fraco. No fim do capítulo, ele reforça a importância da energia masculina centrada, capaz de suportar esses testes sem perder o controle, sem se desesperar ou implorar por validação. O verdadeiro homem não se explica demais, não se justifica o tempo todo. Ele se impõe pela presença e pela firmeza. Capítulo 29. Neste trecho da obra, Alita volta a uma de suas teses mais recorrentes: a natureza cíclica e instável da mulher moderna. Aqui, ele aprofunda a ideia de que a mulher, especialmente a que foi criada sob valores modernos e egocêntricos, tende a buscar emoções novas constantemente. Ele afirma: a mulher não deseja um relacionamento estável, ela deseja um relacionamento emocionante. E é aí que surge o conflito. Pois o homem maduro busca estabilidade, paz, rotina construtiva, enquanto muitas mulheres, sem sequer se dar conta, sabotam a rotina em nome de estímulos emocionais. Isso se reflete no comportamento. Discussões provocadas sem motivo,
dramas criados para reacender a paixão, insatisfação permanente com aquilo que antes era o sonho de consumo. Alita chama isso de emoção como combustível existencial. Ou seja, a mulher não quer o homem ideal, ela quer sentir intensamente, mesmo que isso signifique destruir aquilo que construiu com ele. O autor também alerta que muitos homens, sem entender esse mecanismo, passam a se sentir culpados e tentam agradar mais ainda, fazendo concessões atrás de concessões. Mas o efeito disso, segundo ele, é o oposto. Quanto mais o homem cede, mais a mulher perde o respeito e o desejo por ele. Ele afirma que a mulher precisa do homem como âncora, não como um companheiro de instabilidade. Ela precisa sentir que está com alguém firme, mesmo quando ela mesma está em crise. Por isso, Alita reforça: se você entra na dança emocional dela, você perde o valor que tinha como homem. O capítulo termina com um alerta importante. A mulher vai testar sua firmeza com o caos. Se você desmoronar, ela desiste de você em silêncio. Capítulo 30. A armadilha da dependência emocional do homem moderno. Neste capítulo, Nesarran Alita mergulha fundo no problema silencioso que acomete muitos homens atualmente, a dependência emocional por mulheres. Ele afirma que, ao longo das últimas décadas, o homem foi condicionado a acreditar que sua felicidade está diretamente ligada à presença e aceitação da mulher em sua vida. Essa crença, que parece inofensiva à primeira vista, acaba gerando uma prisão mental e afetiva que reduz drasticamente a capacidade do homem de se desenvolver de forma plena e independente. O homem moderno não busca a mulher, mas a aprovação dela. Essa é uma das ideias centrais que Alita nos apresenta. Segundo ele, o homem passou a moldar seu comportamento, sua linguagem e até mesmo sua vocação em busca do afeto feminino. Mas, ao fazer isso, ele abandona seu centro, perde sua essência, esquece quem ele é. Nesarran Alita explica que a dependência emocional não é apenas um problema psicológico, mas também um mecanismo de dominação silenciosa. Quando o homem se sente incompleto sem a mulher, ele se torna vulnerável a chantagens emocionais, relacionamentos tóxicos e a manipulação afetiva. Ele se torna um servo emocional. E esse estado o impede de alcançar maturidade verdadeira. Alita propõe que o homem deve aprender a se bastar, não no sentido de se isolar ou desprezar o sexo oposto, mas no sentido de construir uma base interna sólida que não dependa do carinho, da atenção ou da aprovação feminina para se sentir realizado. Ele afirma que somente o homem que domina suas emoções e supera sua carência interna é capaz de amar de verdade, sem se tornar escravo do outro. Outro ponto forte do capítulo é o alerta que Nesarran Alita faz. Os homens emocionalmente dependentes tendem a aceitar migalhas afetivas, relações humilhantes e até traições, porque têm medo da solidão. Mas essa solidão, que eles tanto temem, segundo o autor, é uma etapa necessária da jornada de reconstrução do verdadeiro masculino. Quem não é capaz de ficar sozinho, nunca será livre. Essa frase ecoa como um aviso e um convite. O homem precisa parar de fugir de si mesmo. Precisa parar de buscar refúgio no colo de uma mulher e encontrar sua força dentro de si. Para isso, Alita propõe disciplina, introspecção e desapego emocional. Não se trata de endurecer o coração, mas de purificá-lo. Retirar dele o medo, o desespero e a ilusão romântica de que a felicidade depende de alguém externo. Encerrando o capítulo, Nesarran Alita lembra que o amor verdadeiro só nasce quando há liberdade e autossuficiência. O homem que depende emocionalmente de uma mulher não a ama. Ele apenas a usa como anestésico para sua dor interior. E o amor, nesse estado, não passa de uma fantasia doentia. Com isso, o capítulo 30 se torna um chamado à maturidade efetiva, a um resgate do masculino autêntico, a um rompimento com o vício da aprovação feminina. A liberdade emocional, diz o autor,
é a única forma de alcançar a verdadeira masculinidade e, por consequência, a verdadeira capacidade de amar. Capítulo 31. O colapso da masculinidade e a ascensão do masculino artificial. Neste capítulo profundo e perturbador, Nesahran Alita nos mostra como o homem moderno está perdendo sua identidade. Ele afirma que nas últimas décadas, a masculinidade tradicional tem sido desvalorizada, distorcida e substituída por caricaturas. O que surge em seu lugar não é um homem mais sensível, mais maduro ou mais consciente, mas sim um ser confuso, inseguro e desconectado de sua essência ancestral. Um masculino artificial está tomando o lugar do homem autêntico. Esse masculino de plástico é moldado pela mídia, pelas redes sociais e por padrões modernos que glorificam a aparência, a validação feminina e a adaptação cega a uma sociedade adoecida. Alita aponta que esse novo homem é na verdade um reflexo da ausência paterna, do fracasso da educação emocional e da destruição de referências masculinas fortes. Sem mentores, sem limites, sem valores sólidos, o homem tenta encontrar seu papel se encaixando nas expectativas externas, quase sempre femininas, que o afastam de sua verdadeira força interior. O homem não sabe mais quem ele é, e esse esquecimento não é acidental. Segundo o autor, é parte de um processo silencioso e sistemático de desfiguração do masculino. Nesahran Alita explica que o colapso da masculinidade autêntica começou quando o homem passou a se culpar por sua própria natureza. Culpou-se por querer liderar, por desejar, por lutar, e aos poucos foi enterrando tudo aquilo que o tornava forte e confiável. O resultado: uma geração de homens apáticos, medrosos e submissos, que preferem agradar a confrontar. Homens que pedem permissão para existir, que escondem suas opiniões para não ofender, que abandonam seus sonhos para manter um relacionamento que não os respeita. O masculino artificial vive em função da aceitação alheia, mas o verdadeiro homem, segundo Alita, nasce quando ele rompe essa necessidade de agradar, quando ele se reconecta com sua essência mais bruta, mais silenciosa, mais forte. O autor não está dizendo que o homem deve ser violento ou frio, mas sim que ele precisa recuperar seu eixo, sua clareza, sua coragem, qualidades que foram soterradas sob toneladas de culpa e propaganda emocional. Alita propõe um retorno, não ao passado, mas à essência, a um novo masculino que saiba amar sem se submeter, que saiba proteger sem se anular, que saiba liderar sem dominar. Esse homem só nasce quando o antigo morre, quando o masculino artificial é destruído e o autêntico é reconstruído. A verdadeira masculinidade não é uma máscara, é uma missão. Com essa frase poderosa, o autor encerra o capítulo, deixando um chamado profundo para todos os homens que ainda se sentem perdidos. Voltem à origem, voltem à força silenciosa, voltem a ser quem realmente são. Capítulo 32. A guerra invisível contra o espírito masculino. Neste capítulo final, Nesahran Alita revela aquilo que para ele está por trás de todo o colapso que abordou nos capítulos anteriores. Uma guerra silenciosa, insidiosa e profundamente estratégica. Voltada não contra o corpo do homem, mas contra o seu espírito. Uma guerra invisível. Contra tudo aquilo que sustenta o masculino. Sua fé, sua coragem, sua autodisciplina e sua capacidade de resistir à sedução do mundo moderno. Alita argumenta que essa guerra não é travada com armas ou tanques, mas com propagandas, ideologias e distrações. O homem é atacado nos seus valores, na sua identidade e, sobretudo, na sua autoestima. Um homem enfraquecido espiritualmente é fácil de manipular. E esse é o objetivo. Transformar o homem em um boneco obediente, sem senso de missão, sem resistência interior, sem coragem de romper com os padrões que o oprimem. Nesahran Alita denuncia a forma como o homem moderno é seduzido a abandonar tudo que é espiritual, profundo e verdadeiro, em troca de prazeres passageiros, vícios disfarçados de liberdade
e relacionamentos vazios que o drenam. Ele alerta: todo homem que abandona sua dimensão espiritual torna-se escravo do mundo. Por isso, o autor insiste que a verdadeira revolução masculina começa dentro, com silêncio, com jejum, com disciplina, com o cultivo da força interior que não depende de aplauso, de curtida, de sexo ou de status. Essa guerra invisível não será vencida em batalhas externas, mas na alma de cada homem que desperta. Homens que recusam ser domesticados. Homens que sabem que a dor é necessária, que o silêncio é poderoso, que a verdade é inegociável. Alita finaliza o livro com uma provocação quase profética. Os homens não precisam de mais direitos, precisam de mais verdade. E essa verdade só é acessível quando o homem tem coragem de mergulhar na própria alma e matar com as próprias mãos o eu domesticado que a sociedade ensinou a amar. Esse é o último exorcismo do homem moderno, e é também o primeiro passo da sua verdadeira liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos. Seu apoio fortalece esse trabalho independente. E se quiser ajudar ainda mais, o link do Apoia-se está na descrição. Obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo. Thank you.